Ora, bem-vindos a mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro bastante original que trata de um período da história de Portugal e que trata também de um vídeo que eu já fiz, portanto, sobre os Templários. E este livro está relacionado com Portugal e os Templários e Portugal como a primeira nação templária. Eu vou mostrar o livro, portanto, Portugal, a primeira nação templária. Portanto, Portugal, a primeira nação templária, escrito por Fredi Silva. Fredi Silva é um especialista em história medieval, principalmente em história que tem a ver com os templários, portanto, as relíquias de Jerusalém, o Santo Graal, todas essas coisas. Escreveu algumas coisas sobre o Priorato de Sião, sobre todas essas questões um pouco místicas. Portanto, é um autor que estuda a história medieval, mas sobre uma perspectiva mais mística, e hoje não me vou atender muito a essa parte, porque não é a minha especialidade, nem é uma área que eu me interesse muito. Teorias que andam por aí sobre o Santo Graal, sobre uma suposta linhagem de Cristo, que para mim isto é tudo misticismo, gnosticismo, e para mim é tudo para desacreditar a fé cristã. Eu vou manter mais, portanto, a história, a parte de história, historiográfica deste livro de Fredi Silva. Porquê? Porque este autor que escreve este livro, tem Portugal, a primeira nação templária, como 11 cavaleiros fundaram um novo país e encontraram um refúgio secreto para o Graal. Portanto, aqui o autor não diz que são 9 cavaleiros, são 11. Portanto, há mais 2 cavaleiros. O autor inclui Afonso Henriques como ter sido um templário, um adepto dos templários, ter pertencido aos templários. Portanto, qual é a grande diferença deste livro? Eu vou ler, portanto, a introdução do autor, do próprio autor, que diz assim: a história convencional afirma que, em 1118, 9 homens, 9 cavaleiros, formaram uma irmandade em Jerusalém, chamada Cavaleiros do Templo, para dar proteção aos peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Portanto, podem ver o vídeo que fiz sobre a história dos Templários, que é bastante completo sobre isso. E tem bastantes livros sobre, portanto, a história dos Templários. Portanto, continuando, ao contrário da narrativa histórica, há muito estabelecida, portanto, a narrativa normal, não é? Aquela que se ensina. Portugal, a primeira nação templária, que é este livro, demonstra que a Ordem do Templo já existia. E já existia uma década antes, diz este autor. Este autor diz que a Ordem do Templo existia uma década antes e ficava no canto oposto da Europa, no seu território mais ao ocidente, ou seja, que era aquela área, que era Portugal, não é? Que era a área que englobava, portanto, o norte de Portugal e a Galiza. Portanto, o autor ainda revela que a proteção dos peregrinos em Jerusalém foi confiada a uma organização distinta e que, em conclui, com os monges cistercienses e a misteriosa Ordem de Sião, lá está aquilo que eu disse, portanto, a misteriosa Ordem de Sião, os templários levaram a cabo um dos planos mais ousados e secretos da história, a criação do primeiro Estado-nação independente da Europa, Portugal, com um dos seus primeiros reis. Portanto, o que este livro faz é a apologia de que os templários tiveram uma ação decisiva na formação do Estado de Portugal, na formação da nação portuguesa, e que Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, teria tido uma ação junto com os templários. Continuando, portanto, depois já aquilo que eu falei, não é, sobre a Ordem de Sião, essa parte não vou falar muito sobre ela. Quem quiser pesquisar sobre essas coisas é livre de o fazer, se bem que eu penso que não tem fundamentação nenhuma histórica. Então o autor continua dizendo: o primeiro Estado-nação,
O autor diz que, com centenas de referências novas e de fontes raras, este livro revela que foi Portugal e não Jerusalém, portanto, foi Portugal e não Jerusalém, a primeira fortaleza dos Templários. Portanto, ao invés de ter sido no templo, não é? No monte do templo, ali onde os Templários se fixaram, este autor nos diz que não, foi primeiro umas décadas antes em Portugal. Portanto, um templário secreto estava ligado a Bernardo de Clairval, líder dos cistercenses, que tinha um convento grande, que tinha criado um convento grande, que tinha o nome dele, Clairval, chamava-se Mosteiro de Clairval. Este ainda explica a motivação que dos templários para criar um novo país longe do alcance de Roma. Foi por isso que eles escolheram o Condado Portucalense, por ser longe de Roma, do alcance de Roma, onde pudessem cumprir a sua importante missão. E isto foi um segredo que os templários protegeram durante longos séculos, até a extinção destes. Bom, eu vou mostrar novamente o livro. O livro é interessante, tem muita fonte histórica, tem muita coisa muito interessante. Este livro é antes da criação da Ordem de Cristo, muito antes da criação da Ordem de Cristo. Fala dos Templários, fala de os Templários em Portugal, como eu já tinha falado no outro vídeo sobre os Templários. E eu penso que a tese principal deste livro é discutível. É discutível. Sem dúvida, é discutível, porque isto não consta nos dados oficiais da história, não conta dos livros dos nossos cronistas, Fernão Lopes e todos aqueles que escreveram na Idade Média sobre a história de Portugal, mas revela aqui coisas interessantes, portanto, coisas interessantes, porque tem aqui documentos muito interessantes que este autor revela, este Freddy Silva revela, documentos muito, muito interessantes sobre a fundação de Portugal e sua relação com os Templários. Bom, nós sabemos que o pai de Afonso Henriques, Dom Henriques, era um cavaleiro francês que tinha vindo da zona da Borgonha. Ele era chamado um cavaleiro borgonhês, né? Depois casou com Dom Teresa, Espanha, né? Portanto, Dom Teresa não era francesa, era Espanha. E isso pode nos levar a várias questões, porque sabemos que Bernardo de Clairval tinha muita influência também em França, que a Ordem dos Cistercenses também estava muito fundamentada em França. Havia muitos templários em França, como eu já expliquei no outro livro. Tudo isso pode nos levantar muitas questões historiográficas, muito interessantes para quem gosta dessas coisas e quem quer pesquisar essas coisas. O livro é bom no sentido que tem também muitas ilustrações, muitas imagens, muitas fontes documentais. Vale a pena ter esse livro, a nível de história, tem mapas, tem tudo. Vale a pena ter esse livro, como eu disse. Este livro é interessante de ler. Se bem que entra em questões, como eu disse, um bocado místicas, questões que eu não me atento muito a essas questões, como a Ordem de Sião, mas eu penso que este livro vale a pena dar uma leitura neste livro e ter este livro em sua biblioteca. Obrigado, espero que tenham gostado mais este vídeo e até a próxima.